Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Em nosso encontro passado, nos aproximamos da conciliação, compreendendo como deve funcionar a atuação do conciliador de acordo com o seu Código de Ética, a Resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, bem como em relação ao disposto no Código Civil 2015. Como vimos, a conciliação é um método autocompositivo de resolução de conflitos, sendo um dos fios condutores do novo Código de Processo Civil, que estimula em diversos dispositivos legais, conforme conversamos. Vivemos em um momento no qual acelerar a prestação jurisdicional deve estar ligado com a satisfação das partes. E, inegavelmente, a conciliação é um instrumento poderoso quando bem utilizado na solução de controvérsias jurídicas, possibilitando a entrega da prestação jurisdicional de maneira célere e com um grau de aceitação muito maior pelas partes, que têm a possibilidade, a partir de concessões recíprocas, de atingirem uma forma ideal de solução de suas contendas. Com a alteração recente do Código de Processo Civil, é imprescindível que analisemos como a conciliação comporta, de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, bem como conforme as regras do Código de Processo Civil 2015. Comecemos pelos dispositivos legais presentes no CPC de 1973. Existe previsão da conciliação em vários de seus artigos. Nesse sentido, o artigo 125, inciso 4º, determina que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, competindo-lhe tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Assim, percebendo o magistrado, a partir do contexto dos autos do processo, que há possibilidade de composição entre as partes, ele deverá designar audiência de conciliação em qualquer fase do processo, visando auxiliar as partes em eventual composição. Este é, portanto, o meio elegido pelo legislador, já na década de 70, para a resolução de conflitos. Para além desta possibilidade, o Código também prevê, no processo de conhecimento, seja nos ritos ordinários ou no sumário, momentos processuais oportunos, por assim dizer, para a realização de audiências de conciliação. Assim, no procedimento ordinário, o artigo 331 do Código de Processo Civil de 73 determina a realização de audiência preliminar, cumpridos os seguintes pressupostos. A causa deve versar sobre direitos que admitam transação, no prazo de 30 dias, sendo as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. Não há sanção para que as partes não compareçam à audiência. Este fato demonstra apenas a falta de interesse na composição. Caso haja acordo nessa audiência preliminar, ele será reduzido a termo e homologado por sentença. Se por qualquer motivo não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando a audiência de instrução e julgamento quando for necessário. Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova. Podemos concluir, a partir deste artigo, que, não sendo o caso de julgamento relativo ao estado do processo, como a extinção ou julgamento antecipado da lite, se as partes demonstrarem minimamente a intenção de transigir, e em se tratando de direitos disponíveis, deve ser marcada a audiência preliminar com o principal objetivo de tentativa de composição. Portanto, a audiência de conciliação não será obrigatória em todas as ações, apenas aquelas que preencham os requisitos materiais da lei, bem como o critério subjetivo do juiz ao analisar a vontade das partes em firmar o acordo. Sendo obtido acordo, o mesmo é homologado por sentença, resultando na extinção do processo judicial com resolução do mérito. Por outro lado,
não obtida a conciliação, deve o juiz sanear o feito, visando organizar o processo rumo à futura prolação de sentença. Na prática, muito em razão da grande quantidade de processos em andamento, a falta de estrutura adequada para o exercício da atividade jurisdicional, a falta de juízes, o acúmulo de demandas, com a aplicação prática do Código, houve um desvirtuamento dos objetivos propostos. Comparo no parágrafo 3º do artigo 331 do Código de Processo Civil de 1973, que determina a análise subjetiva em relação à vontade demonstrada nas partes em realizar o acordo, é de praxe que diversos juízes intimem as partes para dizerem se têm interesse na composição e, caso tenham, apresentem propostas concretas nos autos. Assim, de acordo com as respostas, esses magistrados dispensam a realização da conciliação, saneando o feito em gabinete, sob a justificativa de não obstruir a pauta. Outros tantos, mesmo diante do interesse manifestado pelas partes, pedem que as mesmas se manifestem por meio de petição, evitando ao máximo a designação de audiência e sobreestimando a importância da referida audiência. Esse tipo de prática é um verdadeiro retrocesso, negando os avanços legislativos à população. A lei não designou a necessidade de realização da audiência por mera formalidade burocrática. Ao ser presidida pelo magistrado, que é aquele que tem melhores condições de atender e fazer com que as partes percebam as vantagens da conciliação, a superação de divergências e obtenção de uma solução consensual, circunstância que não ocorre quando as partes simplesmente peticionam na ação ou comparecem ao gabinete do magistrado para declarar se pretendem ou não transigir. Por fim, não se pode deixar de criticar aqueles magistrados que delegam a audiência de conciliação a terceiros, como escreventes ou assessores, que se limitam a perguntar às partes se há possibilidade de composição e, ante a mínima negativa, encerram a audiência, o que acaba revelando como absoluta perda de tempo e desrespeito com as partes. Há que se ressaltar que a audiência preliminar, mesmo quando infrutífera, quando bem conduzida pelo magistrado, terá consequências como a superação das questões preliminares sanáveis. Não sendo o caso de julgamento de mérito, servirá para fixar os pontos controvertidos, delimitará os meios de prova e designará audiência de instrução e julgamento. Por outro lado, caso não diga respeito à hipótese de designação de instrução, o juiz poderá desde logo proferir a sentença. Essa decisão, desta forma, construída em colaboração com as partes, com a ampla participação em contraditório, diminui expressivamente o número de recursos, já que é fruto de uma construção dialógica com as partes. Por fim, no procedimento sumário, destinado às causas elencadas no artigo 275 do Código de Processo Civil de 1973, como as que não ultrapassem 60 vezes o salário mínimo, por exemplo, diferentemente do que ocorre no procedimento ordinário, onde a audiência preliminar ocorre apenas após a impugnação à contestação, o réu é citado para comparecer a uma audiência de conciliação, a ser realizada no prazo de 30 dias, onde, não havendo acordo, deverá apresentar defesa oral ou escrita, sob pena de revelia. Percebe-se, portanto, que pelo fato dos atos processuais serem mais concentrados no procedimento sumário, o réu é citado com pelo menos 10 dias de antecedência, devendo comparecer pessoalmente, acompanhado de advogado para audiência de conciliação. O não comparecimento do autor não lhe trará prejuízos, resultando apenas na presunção do desinteresse na conciliação. Por outro lado, o réu que deixar de comparecer pessoalmente, sem justificativa, trará consequências para si como a decretação da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Pode, neste caso, o juiz julgar de maneira imediata a lide.
Se ambas as partes não comparecerem, o juiz irá intimá-los para que declinem seu interesse no feito. O silêncio de ambas as partes pode dar lugar à extinção do processo sem resolução do mérito. Vocês lembram do início de nossas aulas, quando citamos as 4 crises da jurisdição? Pois bem, um dos questionamentos dos que clamam pela reforma do judiciário e pelo acesso à justiça é exatamente a dificuldade em modificar a forma de pensar de muitos juízes. De nada resolve existir uma legislação que favoreça os métodos autocompositivos, mas ela ser delegada a um assessor ou nem sequer ser cumprida. Os juízes precisam modificar a linha de pensamento a que estavam acostumados, se adaptar às novas necessidades que a sociedade lhe apresenta. Vamos verificar quais as conquistas trazidas pelo novo Código de Processo Civil 2015. Em seu artigo 334, em primeiro lugar, a parte deverá manifestar seu interesse na conciliação ou mediação já na petição inicial. Estando preenchidos todos os requisitos obrigatórios previstos pela lei, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. A audiência mínima nestes casos é de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando os dispostos no Código. Quando necessários para a composição das partes, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente seu desinteresse, ou quando a matéria não permitir a autocomposição. O autor fará constar na sua exordial seu desinteresse, cabendo o réu se manifestar por petição com 10 dias de antecedência à data de audiência. Em caso de litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Admite-se, inclusive, que a audiência de conciliação seja realizada por meio eletrônico. Algumas mudanças pontuais relativas ao sistema que temos hoje. Em primeiro lugar, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação passa a ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Em segundo lugar, a previsão legal de que a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o fim da segunda. Pode parecer uma alteração sem fundamento, mas hoje na prática vemos intervalos de 5 minutos ou várias audiências agendadas para o mesmo horário, o que torna a conciliação uma audiência sem grandes vantagens para as partes interessadas. Em se tratando de ações de família, o Código de Processo 2015 determina nos artigos 694 e seguintes que o juiz busque auxílio de profissionais de áreas diversas, como psicólogos e assistentes sociais, para melhor composição do acordo. Em litígios envolvendo este tema, não há limites para o número de audiências de conciliação, sendo permitidas tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Apenas em caso de impossibilidade de acordo é que as normas de procedimento comum serão aplicadas, iniciando-se pela apresentação da contestação pelo réu. Por uma impossibilidade temporal, não há como discorrermos sobre as consequências práticas dos dispositivos trazidos à luz do novo Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, a normatização das técnicas alternativas de composição de conflitos reflete as intenções do legislador, atento à voz popular e às mudanças sociais. Resta-nos a esperança de que estes dispositivos sejam tratados com o afinco que merecem.
trataremos a seguir das regras aplicadas aos juizados especiais estaduais e federais. Até breve!